Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Independente e todos vocês, irmãos e amigos que estão também participando e assistindo esse culto de perto e de longe. Isso é uma coisa um pouco diferente para nós, para mim. Eu nunca preguei para uma câmera desse jeito. Nós estamos aqui em casa, eu e a Antônia e a Stacy, e é um pouco diferente. Eu perguntei para a Antônia mais cedo se eu tinha que colocar um sapato social, né? Porque aqui não aparece os pés, né? Então, mas estamos aqui, enfim, graças a Deus, e estamos aqui para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. E, com muita felicidade e alegria que nós chegamos aqui nesse ponto, mesmo em quarentena, mesmo isolados em nossas casas, para podermos ouvir a palavra de Deus ser pregada. E hoje à noite eu gostaria de pregar de duas passagens bíblicas. Então eu vou ler primeiro João capítulo 20, versículos 19 a 21, e depois Lucas 24, versículos 36 a 40. João 20, versículos 19 a 21, e depois Lucas 24, versículos 36 a 49. Então, vamos abrir nossas Bíblias, e a palavra de Deus diz assim, em João 20, 19: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Se você olhar, irmãos, em Lucas 24, versículos 36 a 49, nós lemos o mesmo evento, o mesmo acontecimento, só nas palavras de outra pessoa. E Lucas 24, 36 a 49 diz isso: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o qual lhe tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados irmãos, os discípulos, depois, até parece uma história familiar a nós, os discípulos estavam praticamente em quarentena, né, isolados por pelo menos 8 dias ou mais. Não houve um funeral decente para Jesus, o seu Salvador, que havia morrido, com exceção de algumas mulheres que foram lá ungir seu corpo com especiarias na manhã do primeiro dia da semana. Os discípulos em si, na maioria, estavam escondidos no cenáculo, de portas trancadas, com medo dos judeus, alguns de consciência pesada
e todos eles confusos sobre o seu futuro. E de repente Jesus apareceu pela primeira vez no meio deles como grupo e trouxe a eles umas palavras muito abençoadas, começando com as palavras: paz seja convosco. Imagine então os seus corações, ao ver o seu Salvador vivo no meio deles. Aquelas palavras abençoadas, trazidas na hora certa. Que mensagem de conforto e que mensagem apropriada para aqueles discípulos que ressoa ainda em nossos corações, nossos ouvidos, 2000 anos depois. Então eu lhe pergunto, qual era a mensagem daquelas palavras para os seus discípulos e para nós hoje? E hoje eu gostaria de pregar sobre a mensagem do cenáculo. Primeiramente, irmãos, nós vemos nas Escrituras que era uma mensagem de confirmação. Esse aspecto da mensagem de Jesus olha para o passado. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, o qual eles tinham crido ser o Messias prometido de Israel. Logo no início, André, por exemplo, procurou a Pedro, seu irmão, em João 1,41 e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O próprio Pedro, um pouco mais tarde, ele confessou em Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles tinham colocado sua fé em Cristo como o Messias prometido de Israel. E agora ele estava morto já há 3 dias. E não só isso, mas aparentemente, mesmo ele tendo poder para prevenir esse desastre, ele não resistiu. Aliás, ele entregou a sua vida. O que então seria deles? Quando de repente, eles pensando essas coisas, ouviram algumas histórias de algumas mulheres que supostamente tinham visto Jesus, 2 pessoas também tinham visto Jesus, e estavam analisando todas essas palavras quando Jesus apareceu com aquelas palavras de confirmação para eles. E as suas palavras confirmaram que ele estava vivo. Então, irmãos, eu gosto de dizer hoje que a ressurreição de Jesus Cristo, o Jesus ressurrecto, confirmou algumas coisas. Primeiramente, confirmou a sua pessoa, confirmou que ele era quem ele disse que era. Em versículo 28 de João 20, e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Sabe quem era Jesus? Ele era o próprio Filho de Deus e Deus Filho. Ele era o autor da vida. A sua presença aqui naquele lugar com eles lembrou-lhes das palavras dele em João 10, 17 e 18, quando ele disse: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Irmãos, a ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus e Deus Filho. A sua ressurreição também, a sua presença aquele dia confirmou a sua palavra. A sua palavra, irmãos, eu dou graças a Deus que a palavra de Deus é verdadeira e sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Nós vemos na ressurreição, irmãos, o cumprimento das muitas profecias, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a respeito desse evento. Por exemplo, em Lucas 24, versículo 44, mais uma vez. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Irmãos, a palavra de Deus é confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 10, diz isso: quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se você levar em conta, irmãos, que Isaías 53 fala quase toda sobre a morte de Jesus, esse versículo aqui só pode ser entendido como referindo à ressurreição de Jesus Cristo. Em Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mais uma vez, um versículo, uma profecia sobre a ressurreição. As suas próprias palavras aos discípulos em Mateus 17, versículos 22 e 23, quando ele disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Amados irmãos, a ressurreição de Jesus confirma a sua palavra. Eu dou graças a Deus que Deus sempre cumpre a sua palavra. A sua palavra, a sua ressurreição também confirma a sua obra redentora. A sua obra redentora. Em versículo 47 de Lucas 24, mais uma vez esse versículo diz: e em teu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados. Irmãos, o fato é que a ressurreição confirmou que Deus havia aceito a oferta de Jesus Cristo, da sua vida. Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeita. Sabe, irmãos, eu dou graças a Deus pela morte de Jesus Cristo. A sua morte pagou pelos nossos pecados. Mas se Deus Pai não fosse ficar satisfeito com o sacrifício de Jesus, tudo seria em vão. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ficou satisfeito, o Pai ficou satisfeito, e por isso a obra redentora foi um sucesso. E Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, e a sua obra remidora aplica hoje a nós. E finalmente, irmãos, a ressurreição confirma a nós, em 1 Coríntios 15, 19 e 20, que a nossa fé nele, naquele momento que nós, em 1 Coríntios 15, 19 e 20, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Nossa fé nele, ao que nós aceitamos a Jesus Cristo, não foi em vão. Sim, irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo era uma mensagem de confirmação. Número 2, a ressurreição de Jesus era uma mensagem de esperança. Suas palavras aos discípulos naquele dia foram uma mensagem de esperança. Enquanto que a confirmação olha para o passado, a esperança visa o futuro. Por causa da confirmação da sua pessoa, da sua palavra e a sua obra remidora, nós temos esperança para o futuro. Todos nós sabemos a bênção em ter certeza sobre o futuro. Sabia que, infelizmente, até muitos que se chamam de crentes ou evangélicos não têm certeza do seu futuro. Mas o fato é que a ressurreição de Jesus Cristo nos dá certeza e nos assegura de algumas coisas. Primeiramente, nos assegura que Jesus está e sempre estará conosco. Uma das suas últimas palavras aos seus discípulos em Mateus 28, 20, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quão importante, irmãos, e consolador é de saber que Ele está e sempre estará conosco em todos os desafios, em todas as situações da nossa vida, de saber que Cristo está conosco. A sua ressurreição também nos assegura
um lugar desde agora com Ele nos céus, na presença de Deus. Eu me lembro de Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, que afirmam: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, sabe o que isso diz? Isso diz que por causa que Cristo ressuscitou, nós que colocamos a nossa fé nele, nós temos um lugar já reservado no céu, como se nós estivéssemos já sentados na sua presença lá no céu. Isso por causa da ressurreição. A sua ressurreição também nos assegura a nossa própria ressurreição futura. Em 2 Coríntios 15, 20, a Bíblia diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou, irmãos, um arrebatamento. Se nós tivermos até a volta de Cristo, nós seremos arrebatados um dia no futuro para estarmos para sempre com Ele. Isso é a sua promessa por causa da ressurreição. Em João 14, versículos 2 e 3, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, a ressurreição de Jesus nos assegura que nós passaremos para sempre a eternidade com Deus. Ou seremos ressuscitados, ou nós seremos arrebatados. Você sabia também, irmãos, que a ressurreição de Jesus também nos assegura que um dia reinaremos juntamente com Ele. Apocalipse 20, versículo 6 diz isso: bem-aventurada e santa aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. A ressurreição de Jesus nos assegura que iremos um dia reinar com Ele. E por isso, irmãos, a segunda vinda de Cristo é a nossa bem-aventurada esperança. Irmãos, nós temos um futuro brilhante que nós estamos esperando por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E por último, irmãos, a ressurreição de Jesus, a sua mensagem naquela noite, sua presença com os discípulos aquela noite no cenáculo, era uma mensagem de exortação. Enquanto a mensagem de confirmação olha para o passado e a mensagem de esperança visa o futuro, a mensagem de exortação enfatiza o presente. Hoje, além da alegria e paz que suas palavras trouxeram aos discípulos, Cristo deixou também uma exortação. Irmãos, por causa da ressurreição de Cristo, Ele nos exorta. Ele não nos salva, irmãos, para nós fazermos nada, mas Ele nos exorta a fazer alguma coisa. Primeiro, em João, nós aprendemos que uma das nossas, que Ele nos exorta a espalhar e contar o que eles tinham visto e ouvido, de serem testemunhos. Em João 20, versículo 21, mais uma vez, Jesus disse: paz, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Lucas, ele continua essa narrativa naquela reunião entre Jesus e os discípulos no cenáculo, e quando ele diz em versículos 46 e 47, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, o fato é
que por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos uma grande comissão a cumprir. Nós temos uma grande mensagem a pregar, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a sua morte, sepultamento e ressurreição. E para fazermos isso, nós temos o seu Espírito Santo habitando em nós, nos dando poder e autoridade para nós cumprirmos essa grande comissão. E ele nos exorta a pregar o Evangelho, a espalhar e contar o que nós temos visto. Mas ele também tem outra exortação. Ele nos exorta a não duvidar, mas crer. A não duvidar, mas crer. Em versículos 27 a 29 de João 20. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, Satanás sabe que o crente que duvida e perde a sua fé é um crente fraco e ineficaz. E é uma das armas que Satanás usa, é de jogar dúvida em nossos corações. Esse aí é um dos truques mais velhos do livro. Satanás usou isso mesmo com Eva no jardim de Éden, jogando dúvida sobre a palavra de Deus. Irmãos, Jesus nos exorta a não duvidarmos, mas crermos. Se nós duvidarmos da ressurreição de Jesus, se nós duvidarmos da mensagem que nós temos a pregar, nós não conseguiremos pregar o Evangelho. E é isso que Satanás quer. E por isso Cristo exortou os seus discípulos a crermos. Hoje, há mais de 2000 anos, sem ver Cristo e esperando Ele nos buscar, nós precisamos crer. É fácil perder a fé no Cristo ressurreto, irmãos. É fácil perdermos a nossa fé e parar de trabalhar. E por isso, precisamos permanecer na palavra de Deus, orar sem cessar, para que a nossa fé não desvaneça. E a ressurreição de Cristo também exorta o incrédulo a crer. Eu não sei se cada pessoa que está assistindo hoje à noite já confessou Jesus Cristo como Salvador. Mas se você está aqui hoje à noite, se você está ali no seu lugar e você nunca colocou a sua fé em Jesus Cristo, na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, as palavras de Jesus para Tomé são para você. Que você não seja incrédulo, mas crente. Ele está vivo. Ele prometeu um dia em breve voltar. Nós não sabemos quando será. Pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. E é por isso que 2 Coríntios 6:2 diz que hoje é o dia da salvação. E antes então que seja tarde demais, põe hoje a sua fé em Jesus Cristo. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus não está dizendo para você ser de alguma denominação. Ele está dizendo para você ser crente, para você colocar a sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Ele é o único que pode salvar e ele é qualificado para salvar. Por quê? Porque ele morreu pelos teus pecados, pagando pelos nossos pecados. Ele foi sepultado conforme as Escrituras e ele ressuscitou no primeiro dia da semana para a honra e glória de Deus Pai. Ele ressuscitou para a nossa vida. Então eu quero exortar você
a colocar a sua fé em Jesus Cristo. E você, crente, que talvez você tenha ficado desanimado, talvez você tenha perdido a sua fé e você está fraco, talvez como Tomé ou os outros discípulos que duvidaram, talvez você não vê um fim para a situação em que você está, talvez você não está vendo oportunidades de crescimento espiritual, talvez você não está vendo oportunidades para pregar o Evangelho em outras pessoas. Isso tem deixado você sem fé, talvez tenha deixado você fraco. As palavras de Jesus são para você: não seja incrédulo, mas crente. Volta os seus olhos a Jesus Cristo. Deixe que Ele renove a sua fé. Irmãos, a ressurreição de Jesus confirma. É uma mensagem de confirmação. Deus sempre cumpre as suas palavras, as suas promessas. É uma mensagem de esperança. Nós temos um futuro brilhante à nossa frente se nós colocarmos a nossa fé nele. E é uma mensagem de exortação, de não sermos duvidosos, mas de colocarmos a nossa fé integralmente em Jesus Cristo. Nesse momento, aonde você estiver, eu peço que você feche seus olhos, que você incline a sua cabeça nesse momento e que você abra o seu coração para Deus. Que você diga: Deus, isso é o que está passando na minha vida agora. Deus, me confirme as suas promessas mais uma vez. Deus, renove a minha esperança. Deus, que eu possa escutar a tua exortação. E se você não conhece Cristo, aceite a Jesus Cristo hoje. Vamos orar. Santo Deus, nesse momento nós agradecemos pelo grande sacrifício que tu fizeste em mandar Jesus Cristo, o teu único Filho, para morrer por nós. Nós somos gratos, Deus, por Jesus ter dado a sua vida voluntariamente em nosso lugar. Também nós somos agradecidos pela ressurreição de Jesus, que nos assegura, Senhor, que tu sempre cumpre as tuas palavras, que tu nos amas, Senhor, e que tu providenciaste um meio para sermos salvos. A ressurreição, Senhor, que nos dá esperança para o futuro. E também, Senhor, que nos exorta, que nos encoraja, que nos manda, Senhor, que nos constrange a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu te peço, Deus, que se tiver alguém hoje à noite ouvindo essa palavra, que não conhece Jesus Cristo como Salvador, toque na sua vida, no seu coração, mostre-lhe a sua necessidade, Senhor, de ser salvo. Mostre os seus pecados para que ele confesse os seus pecados e receba, Senhor, a salvação e o perdão em Jesus Cristo. E agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu acho que o pastor Fábio aqui tinha uns avisos para mim fazer para os membros da igreja. Lembrando os irmãos do culto de quarta-feira, que será às 19 horas, live também, da casa dele, mais uma vez, do pastor Fábio. Então, todos estão convidados a assistirem, a cantar na sua casa e ouvir a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Fábio.
E eu quero agradecer ao pastor Fábio, da Igreja Batista Independente, pelo privilégio e a oportunidade de pregar nesse domingo de Páscoa, o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero dizer que essa igreja tem um lugar muito especial em minha vida, em nossos corações. Eu amo vocês. Mesmo vocês que eu não conheço em outras partes do Brasil, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Essa semana compartilhe Jesus Cristo, compartilhe a tua fé com alguém ao seu redor, alguém que está naquele círculo perto de você, que você pode alcançar, mesmo estando isolado ou em quarentena, alguém com quem você possa falar, que você possa ser uma bênção para essas pessoas, mostrando quem você é, tá? Filho de Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, amém.